Olá, sejam todas muito bem-vindas a mais uma live semanal. Meu nome é Neise Santiago, sou fisioterapeuta e o tema da nossa live de hoje é exercícios que podem abrir ainda mais a diástase abdominal. Então, sempre chega muita gente aqui no Instagram, né, perguntando quais exercícios elas podem fazer, quais exercícios seriam prejudiciais para a diástase abdominal, e é justamente sobre esse assunto que a gente vai estar falando aqui. Essa semana mesmo, eu acho que hoje mesmo, tinha uma mamãe perguntando para mim aqui no Instagram, Neise, exercícios como pilates pode ser feito? Exercícios como pilates abre mais a diástase abdominal? Então é esse tema que a gente vai estar falando na nossa live de hoje, tá bom? Então já quero dar muito boas-vindas às mães que estão entrando aqui. Eu espero que essa live tenha um conteúdo que te ajude a você entender o que você não deve fazer para que essa diástase não abra mais ainda, tudo bem? Olá, Janilma, seja muito bem-vinda. As outras mamães que estão entrando, Daiane, Jennifer, não sei se ainda está por aqui. Jennifer não, desculpa, Jéssica, foi minha paciente, está com o bebê pequenininho, um mêsinho e pouco, ainda está no puerpério. Jaqueline, seja muito bem-vinda. Maia, seja bem-vinda. O nome da minha sobrinha, Suzana. Sejam todas muito bem-vindas, ok, meninas? A gente já vai começar a nossa live com as mães que estão aqui. Lembrando que, se você tiver qualquer dúvida durante a live, clica na bolinha com ponto de interrogação e deixa a sua dúvida lá. Se você colocar suas dúvidas nos comentários, pode ser que eu não veja e acabe não te respondendo, ok? Então vamos lá, vamos começar a nossa live de hoje. Já me apresentei, as mães que estão entrando agora, deixa eu me apresentar novamente. Sou Neise Santiago, fisioterapeuta, já tenho um bom caminho aí pela frente com a fisioterapia, já há 18 anos, e trabalho aí com mães durante a gestação e no pós-parto também, tratando a diástase abdominal. E o tema da nossa live de hoje é esse que eu já repeti aqui, exercícios que podem abrir ainda mais a diástase abdominal. Então, gente, vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa entender é que a forma de tratar a barriga da mãe depois que ela teve filhos mudou. Como é que isso era há 10 anos atrás, há 15 anos atrás? Qualquer mãe que teve filhos e que tinha alguma dificuldade de ver o retorno da barriga depois dos filhos, era indicado que ela fizesse exercícios como, vocês já sabem, abdominal tradicional, prancha, abdominal, bicicleta, enfim. Toda a gama de variações de abdominal era passado para essa mulher depois que ela teve filhos, quando ela continuava com alguma projeção no abdômen. Mas não é mais dessa forma que a gente trata mães. Essa é uma visão muito antiga, muito antiquada. Eu tenho filhos de 12 anos, né? Tenho um filho de 12 anos, tenho um filho de 9 e tenho uma bebê de 5 meses agora. Vai fazer 6 agora no início do mês. E a forma como a gente tratava o abdômen lá 12 anos atrás era desse jeito que eu tô falando pra vocês. Na minha primeira e na minha segunda gestação, eu tive diástase abdominal, mas não tinha ideia do que estava acontecendo comigo. E há 10, 12 anos atrás, 9 anos atrás, quais eram as informações que a gente tinha na internet para perder a barriga depois dos filhos? Faz prancha, faz abdominal tradicional. Só que essa forma de tratar a barriga da mãe depois que ela teve filhos vai abrir mais a diástase. Por quê? Porque são exercícios proibidos? Porque são exercícios proibidos? Porque são exercícios que não devem ser feitos de forma alguma. São exercícios que entram sim no cronograma progressivo para que a mãe feche a diástase abdominal e perca a barriga que ficou depois dos filhos. Então, eu trabalho com abdominal tradicional, eu trabalho com exercícios de prancha, os mais variados possíveis, prancha frontal, prancha lateral, variação desde a mais básica até as mais avançadas. Então, prancha entra no protocolo sim para tratar a diástase abdominal, mas não é o primeiro recurso que a gente usa, meninas. Se esses forem os primeiros recursos, os recursos que a gente usava 10 anos atrás,
A diástase vai abrir, a mãe está na academia, está malhando, está fazendo exercício e vê que a barriga está ficando cada vez maior. Eu tenho ouvido muito esse tipo de relato por parte das seguidoras aqui do Instagram. Então, Neise, como é que a gente trata a diástase agora para que eu não faça exercícios e a minha barriga aumente mais ainda? Oi, Camila, que saudade! Camila também foi minha aluna, gente, no programa Diástase Sem Cirurgia. Tudo bom, Camila? Marinês, seja muito bem-vinda também. Então vamos lá, continuando aqui a linha de raciocínio. Saudade, Camila. Camila tá fazendo musculação, eu te acompanho lá no Instagram, eu já vi que você continuou, né, com a prática de exercícios, maravilhosa. Mas vamos lá, voltando, gente. E como é então que a gente trata o abdômen dessa mãe hoje em dia para que os exercícios que ela faça não abram mais ainda essa diástase? Então, são 5 pilares principais. Primeiro pilar que a gente trabalha para que essa mãe não abra mais a diástase quando ela está fazendo exercício. Respiração. Segundo pilar, assoalho pélvico. Gente, a gente não fazia isso há 10 anos atrás, tá bom? Ó, Camila tá falando aqui. Propaganda gratuita. Obrigada, Camila. Então, a gente não fazia isso há 10 anos atrás. Trabalhar respiração, quando a mãe dizia que não conseguiu perder a barriga depois dos filhos, ninguém falava sobre isso. Ninguém falava sobre assoalho pélvico. E o profissional que trata o assoalho pélvico, gente, aqui no Rio tá chovendo. Eu não sei se vocês estão ouvindo os barulhos do relâmpago, mas se vocês estiverem ouvindo algum barulhinho aí, é relâmpago, tá? Vamos lá. Então, há 10 anos atrás, ninguém falava sobre respiração, ninguém falava sobre trabalhar a função da musculatura do assoalho pélvico. E quem que trabalha a musculatura, quem trabalha a função da musculatura do assoalho pélvico? O fisioterapeuta pélvico, ok? Então, profissional de educação física trata assoalho pélvico? Não, gente, não trata. Profissional de educação física faz toque vaginal, insere o dedo lá dentro do canal vaginal, tem percepção de contração de canal vaginal? Não tem. Educador físico não tem essa linha, vamos dizer assim, de tratamento. Quem trata assoalho pélvico é o fisioterapeuta pélvico, tá bom? Agora, é claro que o educador físico vamos dizer assim, tem toda a sua gama de conhecimentos ajustados para que a mãe também consiga perder a barriga depois dos filhos, mas depois que ela passou pela reabilitação. Então, a gente está falando sobre isso. O que a gente fazia 10 anos atrás para trabalhar com mães que tinham diástase abdominal? Começava por onde? Começava com prescrição de abdominal tradicional, de exercícios de prancha, começava dessa forma. Hoje, como a gente começa? Hoje é completamente diferente. Essa forma abre mais a diástase abdominal. E a gente está falando aqui justamente de exercícios que abrem mais a diástase. Mas como eu falei, eu não trabalho com terrorismo, gente. Eu sou profissional do movimento, eu quero que vocês se movimentem. Então vocês nunca vão me ver aqui no Instagram falando: você não pode fazer isso, esse exercício é proibido. Isso não existe, tá? Não existe exercício proibido. Existe exercício mal indicado, existe exercício mal praticado, mal feito, ou exercício que é introduzido no momento errado, ok? Então, como é que a gente trabalha hoje em dia, Neise, para que eu não abra mais a diástase abdominal fazendo exercício? Então, com esses 5 pilares. Primeiro pilar, respiração. A gente não trabalhava isso há 10 anos atrás. Ativação da musculatura do assoalho pélvico, uma musculatura esquecida que a gente só vai lembrar dela quando tem lá 60 anos, 70 anos, que começa a ter um escapezinho de xixi, uma incontinência urinária. Depois, a gente trabalha abdômen. Então, a gente não começa recrutando musculatura de abdômen no início do tratamento, na primeira consulta. A gente não começa desse jeito, tá? Contrai a barriga, leva a barriga nas costas. Não é por aí. Por quê? Outra pegada muito forte dos educadores físicos, o bracing. Então, o que é solicitado na educação física? Com os educadores, com o personal, de que durante o exercício você contrai a barriga,
faça uma contração de levar a barriga lá nas costas, de levar o umbigo nas costas. Essa contração é necessária? É, para a gente ativar a musculatura do transverso. Mas se a gente só contrai a barriga, a gente joga um vetor de força. Deixa eu abrir aqui, ó. A gente joga um vetor de força lá para a musculatura do assoalho pélvico. Então imagina que você toda hora está fazendo a contração do abdômen. E aí, às vezes, a mãe tem essa ideia de que tem que contrair o abdômen. Eu tenho muitas pacientes, seguidoras, nem isso, eu tenho que ficar com o meu abdômen contraído durante todo o dia. Não, gente, não tem. Isso não é funcional. Vai gerar mais dor ainda no seu corpo, ok? Mas o conceito do bracing é um bom conceito, mas não é só isso, ok? Então, se você faz a contração do abdômen, mas você não tem a musculatura do assoalho pélvico forte o suficiente, você contrai, a pressão que estava aqui dentro é empurrada para baixo, o assoalho pélvico da mãe, que tem diástase, na maioria das vezes também apresenta alguma disfunção, por mais que essa mãe não tenha nenhuma incontinência urinária, escape de xixi, por mais que ela não tenha flato vaginal, justamente porque a musculatura da frente da barriga não trabalha bem, ela acaba sobrecarregando o assoalho pélvico. Então, para início de tratamento, primeira consulta, não é contrair abdômen, não é isso. Se eu só contraio o abdômen, jogo o vetor de força para o assoalho pélvico, o assoalho pélvico está fragilizado, eu tenho ainda aumento de pressão intraabdominal e eu vou causar estufamento abdominal. O exercício que só contrai a barriga vai também levar a abrir a diástase, porque a gente não está trabalhando todo o complexo muscular, ok? Então, gente, eu estava falando de 5 pilares. Como é que a gente trabalha agora? Para você, mãe, fazer exercícios, fechar a diástase e não comprometer mais a sua barriga. Respiração, primeiro, assoalho pélvico, ativação, abdômen, tem que entrar, transverso. Exercícios de equilíbrio são extremamente importantes. Eu trabalho muito com exercícios de equilíbrio, integração sensorial, trabalhando aí essa parte do corpo que gera estabilidade pra gente, tá? Porque esses músculos que fecham a diástase e fazem você perder a barriga depois dos filhos são músculos posturais, o próprio assoalho pélvico é um músculo postural. E então eu trabalho muito com exercícios de equilíbrio e exercícios progressivos por pelo menos 12 semanas. Neise, como assim exercícios progressivos? Então, por exemplo, tinha uma mãe agora comentando aqui no Reels que eu coloquei aqui no Instagram, e ela comentou assim, que estava fazendo exercícios, né, para fechar a diástase, uma diástase de 3 centímetros, há 6 meses. É um período um tanto quanto longo. Já era para essa mãe estar vendo algum resultado acontecendo no corpo dela. Por que muitas vezes a mãe até que está fazendo tratamento fisioterapêutico não consegue ver uma progressão no fechamento da diástase e na barriga voltando? Porque os exercícios não são progressivos. Então eu preciso por pelo menos, meninas, 12 semanas, 3 meses. 3 meses trabalhando com exercícios progressivos, ou seja, exercícios que até se repetem por uma semana, mas na semana seguinte mudam, na semana seguinte mudam. Então são exercícios que você não vai ficar por 15 dias, 20 dias repetindo o mesmo exercício. Aí eu me pergunto, por que essa mãe está fazendo um tratamento por 6 meses já? Será que ela está repetindo os mesmos exercícios ao ponto dos exercícios se tornarem chatos e enfadonhos? Porque se eu faço exercícios e os exercícios são muito chatos, não existe aprendizado. O exercício precisa ser minimamente desafiador. E quando eu agrego todos esses pilares, a probabilidade da gente fazer algum exercício e a diástase abrir mais ainda é muito baixa, muito pequena. A não ser que essa mulher esteja fazendo exercícios muito avançados. Vocês, meninas, estão me entendendo até aqui? Vocês estão conseguindo me entender, seguir minha linha de raciocínio até aqui? Quem tiver dúvida, coloca na bolinha com um ponto de interrogação. Já vi algumas mamães aqui escrevendo algumas coisas, mas como eu falei, quando eu
emenda a falar, às vezes eu não vou conseguir te responder, ou então a sua pergunta não tem necessariamente a ver com o contexto que eu tô falando, tá bom? Então, se você tem dúvida, coisas que eu fui falando e você teve alguma dúvida, você clica na bolinha com um ponto de interrogação, beleza? Então, gente, por que é super importante você entender isso? Porque dessa forma você vai começar a perceber em quais movimentos a diástase abre. É importante você entender que eu preciso trabalhar o meu corpo como um todo. Recrutar musculatura do assoalho pélvico, respiração, abdômen durante o movimento. Se eu pego essa base, e eu não estou falando nem ainda sobre exercícios de equilíbrio, exercícios progressivos, eu estou falando só sobre a base, que é a base da ativação. Se eu compreendo que eu preciso manter o meu assoalho pélvico bem contraído quando eu faço um exercício, à medida que eu faço aquele exercício, a probabilidade da diástase abrir mais ainda é muito baixa. Então é por isso que é importante você entender a diferença da forma como nós profissionais trabalhávamos o corpo da mãe há 10, 15 anos atrás e como a gente trabalha o corpo dessa mulher hoje. Porque quando a gente começa a entender isso, gente, quando eu começo a entender, a perceber os movimentos que abrem a diástase abdominal, automaticamente eu vou recrutar essa musculatura. E quando a gente fala assim, exercícios que abrem mais a diástase, a gente pensa na mesma hora em um exercício, um movimento. Mas olha só, eu estou sentada aqui nessa cadeira agora. Se eu me levanto, então eu estou sentada na cadeira, se eu me levanto, isso é exercício. Se eu sento, isso é um exercício de agachamento, sim ou não? O movimento que eu estou fazendo ao levantar e ao sentar, sentei, é um movimento de agachamento. Agora, imagina que você está aí com o seu bebê no colo, se você é mãe e está com filhos há pouco tempo, né? Então você está aí com um bebê de 6 quilos, um bebê de 10 quilos, e eu te pergunto, esse bebê não é uma carga? E a gente pode até ter dupla interpretação aqui, uma interpretação ambígua. Então, esse bebê é uma carga maravilhosa, sim ou não, gente? Dá um trabalho do caramba, mas a gente ama. Mas o que eu quero dizer não é a carga trabalhosa, mas é a carga do peso. Então, esse bebê, ele não contém um peso de 6 quilos, 10 quilos? Entenda que você pode abrir, mãe, a diástase abdominal pelos simples movimentos do dia a dia. Porque levantar é movimento, é exercício. Sentar é exercício. Eu estou o tempo todo falando com vocês, mantendo a minha postura. Eu não estou falando com vocês aqui. Mas se eu faço esse movimento de extensão de tronco, quando é o movimento que você faz quando você se larga lá no sofá, né? Tá cansada do dia a dia, a mãe tem diástase abdominal, senta no sofá e faz isso aqui. Isso aqui é movimento. Isso aqui é movimento também. Então, se eu no dia a dia tenho diástase abdominal, sinto que minha barriga tá frouxa, tá mole, tá flácida, e no dia a dia eu deito desse jeito, eu levanto desse jeito, sem recrutar pelo menos o assoalho pélvico, prender o xixi e o pum, eu posso estar abrindo a diástase abdominal com movimentos do dia a dia, com as simples demandas do dia a dia. Agora, imagina você estar no sofá, deitada, e você está com seu filho no colo de 6 quilos, 10 quilos. Você está fazendo esse movimento, que é um exercício com 10 quilos, e só pelas atividades do dia a dia, você abre mais a diástase abdominal. Então, mães que estão aqui e que estão com filhos bebês, vocês precisam em todos os movimentos do dia a dia contrair pelo menos a musculatura do assoalho pélvico. Se você teve um parto vaginal, você tem que fazer isso com atenção redobrada, porque esse buraquinho pequenininho, o introito vaginal, esse buraquinho pequenininho, ele se distendeu,
217% para passar a cabecinha do bebê. Então, é normal que a gente tenha uma fragilidade um pouco maior na musculatura do assoalho pélvico, mães que tiveram um parto vaginal. Mas mães que tiveram uma cesárea também precisam ter total atenção, porque você cortou músculo e fáscia, e não necessariamente quem teve um parto vaginal teve uma laceração tão grande ao ponto de ter corte de músculo. Então você cortou músculo, você cortou fáscia. Você, em todos os movimentos que você fizer, vai levantar com o filho no colo, você vai prender o xixi e o pum e você vai levantar. Se você prender o xixi e o pum e levar a barriga nas costas, melhor ainda. Então, eu vou mostrar aqui minha barriga aqui pra vocês. Então, ó, vou levantar, prendi xixi, pum, levei a barriga nas costas com a musculatura contraída, ok? Os meus músculos estão bem contraídos. Se eu faço isso no dia a dia, porque é exercício, é movimento, você não abre a diástase abdominal, mais ainda se você tem diástase. Agora, se você não realiza a contração do assoalho pélvico e você já tem diástase, pelos simples movimentos do dia a dia, você abre mais ainda essa diástase, ok, gente? Então, assim, a primeira coisa que eu quero que vocês entendam é isso, porque às vezes a gente está pensando no exercício. O Pilates abre a diástase, a musculação abre a diástase, eu posso fazer exercício de prancha abre a diástase. E às vezes a gente trata a diástase abdominal, gente, como se fosse qualquer coisa, mas é uma lesão severa. Olha só, a Maélia escreveu aqui, é difícil, viu? Tá lembrando de fazer isso, porque você não internalizou a necessidade, ou porque você não ainda entendeu que ao fazer isso, Maélia, a sua barriga vai diminuir. Porque eu faço isso sempre, tá dentro de mim, internalizou dentro de mim. Eu preciso recrutar a musculatura do assoalho pélvico. Por quê? Porque eu só tenho 6 meses pós-parto. Eu vou ter que fazer isso pro resto da vida? Claro que não, tá? Você não tem que fazer isso pro resto da vida. Mas se você tem diástase abdominal, nesse período, nessa fase, se você veio de um pós-parto muito recente, e se você já tem filhos há 10 anos, 15 anos, mas você tem diástase abdominal, nessa fase da sua vida, a gente precisa lembrar de estar recrutando a musculatura. Se eu estou fazendo lá a minha musculação e eu estou lá no leg press, então o leg press é um exercício onde você faz super inclinada com a perna aqui no alto, certo, gente? Então, quando eu vou sair do leg press, o que eu tenho que fazer? Esse movimento aqui de flexão de tronco. Então, se eu estou lá na musculação, eu contraio meu assoalho pélvico no abdômen e aí eu levanto. Quando eu estava gestante, eu não conseguia fazer isso, eu não tinha mais controle de abdômen. O que eu fazia? Virava de lado no aparelho, apoiava com o meu braço e levantava. Que é aquilo que as mães devem fazer ao levantar da cama, por exemplo. Não levantar da cama desse jeito. Porque a gente vai abrir a diástase. E a gente não está falando de exercício, entende? A gente está falando sobre movimentos funcionais do dia a dia. Então, se eu estou deitada, eu vou virar de lado, eu vou prender xixi, pum, e eu vou levantar. Dessa forma, eu começo a perder a barriga, a fechar a diástase. Ou com simples atividades do dia a dia, porque qualquer atividade do dia a dia é exercício, é movimento, ainda mais se você tem um bebê no teu colo, porque ele é uma carga. Se você não tem essa consciência nas atividades do dia a dia, a diástase pode abrir mais ainda. Janilda, com certeza, Janilda, consigo fechar minha diástase depois de 9 anos? Consegue. Eu sei que eu tenho falado muito aqui sobre um pós-parto recente, tá? Mas consegue sim, porque músculo responde em qualquer fase da vida. É super vascularizado. Então, quanto mais superficial for a diástase, mais fácil, mais rápido é de voltar. Mas você vê, eu tava até
tô com uma mãe agora, né? Eu não tô com a foto dela aqui do antes e depois, porque ela até me mandou, mas as fotos não ficaram tão legais. Eu pedi pra ela repetir novamente. Gente, 1 mês de exercício. A mãe, de 4 dedos de distância entre os músculos, foi para 2,5. 2 dedos e meio, tá? Em 1 mês, de 4 dedos, foi para 2 dedos e meio. A profundidade de 2 falanges foi para 1 falange e meio já. E ela perdeu, uma perdeu 5 e outra 7 centímetros. Eu posso estar confundindo porque eu estava hoje reavaliando 2 mães. Em 1 mês, 5 centímetros perdeu, a outra 7 centímetros. 7 centímetros. Uma diástase severa. Pode ser que uma delas eu até esteja com a foto aqui, eu ia colocar amanhã. Aqui, ó, essa mãe aqui, 1 mês de tratamento, tá? Essa aqui perdeu 7 centímetros. Olha a diástase dela e todas as imagens que eu mostro aqui pra vocês, gente, é com autorização da paciente, tá? Então, essa mãe aqui, ela já tem, os filhos dela já são maiorzinhos. Eu posso até tentar achar que eu ia abrir aqui a ficha dela, mas não vou abrir não. Então, 1 mês de tratamento. Ela tem uma diástase severa. A gente dá pra ver na primeira foto. Na primeira foto a gente tá vendo, ó, a gente consegue ver o afastamento. Você consegue ver o afastamento da musculatura na foto de antes? E, muito provavelmente, ela tem uma hérnia umbilical. Ali, ó, 1 mês de tratamento, 4 semanas. Olha como o abdômen dela já desinchou, estava muito mais inchado. Olha como o abdômen dela desinchou. E deixa eu só escolher aqui a foto de lado. Essa mãe eu estava falando com ela essa semana. Olha a barriga dela antes e depois. A barriga bem pontuda, porque a musculatura está sem função, estava sem função. E agora a musculatura dela está ganhando mais função. Então a gente ainda está no início do tratamento. 1 mês, são 12 semanas. Ela fez 4 semanas só. Então a primeira foto, a barriga bem pontuda. E a gente já vê na segunda foto que a barriga está mais uniforme. E a gente nem vê, não sei se você consegue observar bem ali na região do umbigo, como o umbigo dela tá mais pontudinho, né? A região da cicatriz umbilical. Tem uma pontinha ali, porque o umbigo estava mais estufado. Na foto de depois a gente não vê mais aquela pontinha, porque o umbigo está entrando um pouco mais, porque a musculatura está ganhando tônus, ok? Então essa mãe perdeu 7 centímetros. E, gente, eu vou te falar, deixa eu parar de compartilhar. Eu vou te falar, ela fez algum abdominal tradicional? Não. Ela fez algum exercício de prancha? Não. Quais os exercícios que essa mãe está fazendo? Por enquanto, exercícios leves e gentis, curando o corpo de dentro para fora, porque a diástase é uma lesão complexa, não é uma bobeirinha. A questão estética, ela é muito importante? É muito importante, sim, é muito importante para mim, eu não vou ser hipócrita, tá bom? É muito importante para mim, que também tenho uma bebê pequena. Mas não é só isso. Deixa eu mostrar aqui pra vocês um outro vídeo que eu separei aqui. Essa aqui também. Olha. Gente, eu não preciso falar mais nada, né? Olha essa mãe. Ela é bem magrinha. Olha a diástase. Eu vou voltar novamente o vídeo. Olha o movimento que ela fez. Ela fez um movimento de abdominal tradicional. Ela estava com os joelhos flexionados e tirou a cabeça do solo. Você viu o cone, o bolo que subiu na barriga dela? Olha novamente, olha isso, gente, olha isso. E aí a mulher tá lá fazendo o abdominal tradicional. Vai abrir mais a diástase, porque tem uma pressão imensa projetando a tua barriga para fora. Deixa eu parar aqui. Aumenta mais a diástase, abre mais. Por quê? O movimento de flexão faz com que a musculatura, faz com que haja um aumento de pressão intraabdominal, tá? Os músculos reto-abdominais, eles até se aproximam no abdominal tradicional. Mas existe um aumento de pressão intraabdominal muito grande, aumenta muito a pressão quando ela faz a flexão. Como os músculos da parede abdominal estão flácidos, quando ela faz o abdominal, a pressão aumentou, a musculatura cede, faz aquele cone. É justamente isso aqui que acontece, ó. A musculatura abre, ok? Então, como é que a gente faz, Denise, para essa musculatura não abrir? É o que eu tô falando para vocês. Começa pela respiração e recrutamento da musculatura do assoalho pélvico,
que é uma coisa tão simples de ser incorporada no dia a dia. É só a gente começar. Tem uma hora que tem que começar. Começa quando? Começa quando eu falo assim, chega, não quero mais estar com a minha barriga desse jeito, eu quero perder essa barriga. E o que a Neide está falando pra mim é algo muito simples. Ela só está falando para eu prender o meu xixi e o meu pum, fazendo uma prende e sobe, tá, gente? Tudo pra dentro e pra cima, tá? Então decora isso. Pra dentro e pra cima. A barriga pra dentro e assoalho pélvico pra cima. Mas a gente não começa pela barriga, a gente começa do assoalho pélvico, a gente começa da base, assoalho, chão, ok? Então, contrai, puxa pra cima, a barriga entrou. Contrai, prende xixi, o pum, puxa pra cima, a barriga entrou. Então, eu já tô dizendo pra você como é que é o movimento que você tem que fazer no dia a dia. A forma certa de você, através das tarefas do dia a dia, você não estufar a barriga e essa diástase não abrir mais ainda, tá bom? Então, gente, eu tava falando isso, né? Que seu filho é uma carga e se você tiver consciente disso nas atividades do dia a dia, começar a recrutar essa musculatura, você não vai deixar com que essa pressão empurre o tempo todo a sua barriga para fora. Entenda que isso já é um tratamento, ok? Recrutar a musculatura durante o dia a dia já é um tratamento. Ao espirrar, contrair a musculatura antes de espirrar, contrair a musculatura antes de rir, já é um tratamento. Se você começa a fazer isso e você tem incontinência urinária, você vai começar a ver que os escapes de xixi vão diminuir. Só isso é suficiente? Claro que não. Lembra que eu falei dos exercícios progressivos por pelo menos 12 semanas? Então a gente precisa ir de pelo menos 12 semanas e 98% das pacientes conseguem fechar a diástase abdominal nesse período de 3 meses, 12 semanas, exatamente. 98% das pacientes conseguem fechar a diástase nesse período de 3 meses, 12 semanas. Mas a gente já começa a recrutar a musculatura e trazer essa consciência, gente, isso é maravilhoso demais. Então a incontinência urinária já vai diminuindo um pouco. Você já começa a ver que, caramba, a minha barriga está menos estufada. A minha barriga não está tão grande. Parece que a minha barriga estava inchada e já não está tão inchada assim. Por causa desse simples hábito que você começa a incorporar no seu dia a dia. E aí você pode me perguntar, né? Mas Neise, eu tenho diástase. Posso fazer musculação? Posso fazer pilates? E a resposta é, pode fazer musculação, pode fazer pilates. Mas aquilo que você precisa entender é, quando eu faço a musculação, quando eu faço o pilates, eu consigo recrutar a musculatura do assoalho pélvico? Eu consigo prender a minha barriga? Quando eu faço lá o pilates, eu prendo o ar? Porque, gente, eu sou formada no método Pilates também, tá? E os exercícios do Pilates têm por prerrogativa trabalhar o centro de força do corpo, que é o core. E o core, ou core, como você queira dizer, não são apenas os músculos que estão aqui no cinturão abdominal, tá? Os músculos pélvicos, glúteos também fazem parte do core. E a prerrogativa do Pilates é justamente essa, trabalhar o centro de força. Então, a base do Pilates, os exercícios mais fáceis do Pilates, eles são extremamente avançados para mães que têm diástase abdominal. Então, se o profissional, se o instrutor, se o fisioterapeuta ou se o educador físico que está lá dentro do estúdio do Pilates não entende sobre diástase abdominal e você diz que o afastamento da musculatura, qual vai ser a ideia dele? A ideia de 10 anos atrás. Se ele não tem instrução, se ele não tem esse conhecimento, tá? Eu quero deixar isso bem claro. Ele pode ter um vasto conhecimento sobre aspectos da coluna, podemos dizer assim, mas pode ser que ele não tenha um vasto conhecimento sobre como trabalhar com mães depois que elas tiveram filhos, ok? E aí, nesse aspecto, porque eu não quero aqui desmerecer profissional nenhum, nesse aspecto particular, por ele não ter conhecimento e você falar que você tem diástase abdominal, ele justamente vai passar os exercícios básicos do Pilates, que às vezes começa lá com The 100,
que é aquela posição com as pernas para cima, fazendo esse movimento com o braço, que é extremamente avançado para mães que têm diástase abdominal. Vai aumentar a pressão intra-abdominal. É um exercício que vai abrir a diástase. Vai abrir a diástase. Ninguém consegue. Eu não consigo fazer esse exercício ainda, gente. E tinha uma musculatura super funcional antes de engravidar. Depois que engravida, a gente tem que começar do zero. E para começar do zero, a gente tem que ser muito humilde. E aí eu tô falando comigo mesma, tá? A gente tem que ser muito humilde para começar do zero. Porque assim, eu que já tava pegando cargas mais altas na musculação, hoje mesmo eu coloquei um story aqui, eu não sei se vocês viram, depois vai dar uma olhada no meu story. Eu tava fazendo exercício, gente, agachamento livre com 7 quilos de cada lado, já uma carga super baixa. Não estava conseguindo executar o movimento corretamente. Sabe quantos quilos que eu fui colocar de cada lado? 3 quilos! 3 quilos! Meu Deus! Mas é o que eu consigo, é o que eu suporto, e a gente precisa ser muito humilde pra gente dar alguns passos, e o que eu sempre digo, né, dar passos para trás, mas a gente precisa ser muito humilde para dizer assim, hoje eu preciso respeitar aquilo que meu corpo suporta, porque senão eu vou acabar com a minha coluna, essa diástase vai abrir mais ainda. Se o músculo da frente da barriga está muito aberto, sobrecarrega o assoalho pélvico, daqui a pouco está tendo pressão na vagina porque órgão está caindo útero, está caindo bexiga. Então a gente tem visto isso acontecer hoje em dia com as mulheres. Por quê? Porque é muita mulher fazendo crossfit, é muita mulher fazendo funcional, é muita mulher correndo e às vezes elas nem sabem que tem diástase abdominal, ou então elas estão às vezes já correndo, né, fazendo atividades, performando bem, nem são atletas, mas estão correndo 15, 20 quilômetros, isso não é nada, 40 quilômetros, mas não estão fazendo um preparo para a musculatura do assoalho pélvico. Então, gente, cuidado, tá? O que eu quero alertar aqui para vocês, e também não é só o cuidado, eu estou dando aqui argumentos para vocês, estou dando aqui para vocês exercícios. Começa a recrutar a musculatura do assoalho pélvico. Então, eu posso fazer o pilates? Eu posso fazer a musculação? Pode, desde que você recrute a musculatura do assoalho pélvico do abdômen e observe, para ver se não faz um bolo na sua barriga, para ver se você não sente uma pressão na sua vagina, ver se você não se vê prendendo o ar. Então tudo isso você precisa observar, porque se eu prendo o ar, se eu sinto pressão na vagina, se a minha barriga aumenta, faz um bolo na minha barriga, quando eu estou no pilates ou quando eu estou fazendo a musculação, eu estou abrindo mais a diástase. E aí eu vou precisar, né, começar com exercícios básicos e gentis, sabendo que esses exercícios básicos e gentis produzem resultado, como o resultado que eu mostrei aqui para vocês da paciente, ok? Que estava aqui. Então, meninas, pra gente concluir essa live de hoje, porque eu vi que tem algumas perguntinhas aqui, eu vou estar respondendo. Qual é o jeito errado, então, Neise? O que eu não posso fazer para eu abrir, para que eu não abra mais ainda a minha diástase fazendo exercícios? O que eu estou fazendo de errado e que abre mais a minha diástase? O que a gente está fazendo de errado é não levar em consideração esses 5 pilares que eu falei. Respiração diafragmática pelas costelas, contração da musculatura do assoalho pélvico e do abdômen, exercícios de equilíbrio que vão entrar à medida que a gente vai progredindo e exercícios mesmo progressivos semana após semana por pelo menos 12 semanas. Se a gente não leva tudo isso em consideração, a gente vai abrir mais a diástase fazendo exercícios do dia a dia, tá? Movimentos do dia a dia. Mas, e qual é o jeito certo? O que eu tenho que fazer? O que você tem que fazer é aquilo que eu já antecipei, né? Falando com vocês no início da live. Pelo menos recrutar a musculatura do assoalho pélvico ao se movimentar no dia a dia. Então, assim, você não tem filho pequeno, mas você vai fazer compras, ok? E aí você vai fazer compra, você tem que tirar aquela bolsa pesada de compras, e hoje em dia que a gente está usando aquelas sacolas ecológicas, então as sacolas estão ficando, as bolsas estão ficando cada vez mais pesadas. Quando você for tirar, ó, novamente, você faz um movimento de flexão de tronco, isso é movimento, ok, meninas? Então aqui, ó, você foi tirar a sacola de compras de dentro do carrinho
para colocar dentro do carro, olha o movimento que a gente está fazendo. Flexão de tronco, torção, flexão novamente. Aí volta, pega novamente a bolsa pesada, pegou, já fez aqui uma flexão de tronco, torceu o tronco e coloca novamente. Isso é exercício, porque você está com uma bolsa pesada. Então, você vai fazer o quê? Você vai recrutar a musculatura. Você vai prender xixi, pum, subindo. Então, é contrair, subir e contrai abdômen. Pega a bolsa e faz isso com a musculatura toda contraída, se você tem diástase abdominal. Novamente, você vai fazer isso pro resto da vida? Claro que não. O músculo vai recuperar a função dele e ele mesmo vai contrair por si, sozinho, porque ele tem essa função antecipatória, tudo bem? Mas se a gente está num período de tratamento, a gente vai o tempo todo lembrar a musculatura qual é a função dela, porque o músculo não está cumprindo a função dele corretamente. Dessa forma você perde a barriga depois dos filhos, dessa forma você, quando vai abotoar uma calça, não fica com aquela dificuldade, não fica sobrando barriga na calça. Quando você vai lá usar o vestido que você quer usar, a barriga não fica marcando, por causa dessas simples adaptações que você vai fazendo no dia a dia, tá bom? Ó, a Laís está escrevendo aqui. Beleza, gente? Se vocês entenderam isso, vocês conseguiram entender, assim, o conteúdo da live de hoje, gente, isso que eu tô falando pra vocês é tão importante, tão importante. E às vezes a gente não leva em conta o simples, né? Às vezes a gente que, achei que nem ia dar uma lista de exercícios que abriam mais a diástase. Você pode estar abrindo a diástase na tua casa, no teu sofá, na tua cama, com a sacola de compras com o bebê no colo. Coisa que você faz todo santo dia. Consegue entender a importância disso? E se você todo santo dia lembra o seu corpo da função que ele precisa resgatar, gente, a diástase ela não vai abrir mais ainda. É só isso, Neise? Claro que não. Precisa entrar em exercício progressivo, ok? Mas é um excelente caminho, ok? Conseguiram entender esse conteúdo da live de hoje? Digam aí pra mim. Deixa eu responder as perguntas aqui das mamães. Tenho um bebê de 3 meses, a minha barriga está muito flexível, tá flácida, né, Laís? Mas qual é a sua dúvida, Laís? Me diz qual é a sua dúvida, que aí eu te respondo. Não faça academia, sumô, leg press, levantamento terra, agachamento com barra e chifre. Não faço? Não faço mais academia? É isso? É isso que a Maeli quis dizer? Eu não sei se foi isso, eu acho que é isso, né? Não faço mais academia. Aí ela falou o que ela não faz, né? Sumô, leg press, levantamento, terra, né? Ok, agachamento com barra, ok, stiff. Tá joia, Maeli. Mas o que você tá fazendo? Você não tá fazendo mais nada disso, mas o que você tá fazendo? Você tem que fazer alguma coisa, tá bom? Pra fechar a diástase é com exercício, tá ok? Deixa eu ver aqui se tem alguma perguntinha aqui. A diástase pode ir fechando naturalmente nos primeiros meses após o parto? Pode, nos 2 primeiros meses, tá? Então a gente tem algumas pesquisas, algumas várias, tá? Que fizeram a avaliação da diástase abdominal com 2 meses pós-parto, 6 meses pós-parto e 1 ano pós-parto. O que se observou? Que nos primeiros 2 meses pós-parto foi o período que houve maior involução, ou seja, a barriga foi voltando, ok? Então, a musculatura estava lá frouxa, né? E aí a musculatura foi voltando nos 2 primeiros meses. Avaliou-se novamente com 6 meses. Não houve grandes mudanças. Avaliou-se novamente com 1 ano. Novamente não houve grandes mudanças. Então, o que a gente orienta? Se a barriga nos 2 primeiros meses continuou mais volumosa, a gente já pode começar a dar estímulo, tá? Na verdade, qualquer mãe que pariu, independente do parto, independente se tem diástase ou não, deveria dar estímulos ao corpo com 48 horas pós-parto, qualquer uma. A probabilidade dessa musculatura voltar é até mais
mais evidente se a gente começa a dar estímulo precoce. Mas se você já tem 2 meses, que você já teve filhos, a barriga não voltou 3, 4 meses e a barriga não voltou, muito provavelmente ela não vai ter um retorno muito acentuado com 1 ano, 2 anos pós-parto. Então você já pode começar a dar estímulos, tá? Então, a diástase pode ir fechando naturalmente nos primeiros meses pós-parto? Pode sim, nos 2 primeiros meses pós-parto. Se a diástase voltou, fechou direitinho, ok. Mas é sempre bom recrutar a musculatura profunda se você for liberada pelo seu médico para fazer exercícios mais avançados e você não tem diástase abdominal, ok? De qualquer forma, os músculos devem ser recrutados porque você está com muito pouquinho tempo que teve bebê. Isso se você teve bebê há 2 meses. Agora, se passou de 2 meses, naturalmente não tem uma involução acentuada, tá? Então, de forma natural, tá bom? E aí precisa de estímulo, tá, Ana? O uso da cinta ajuda ou é prejudicial à diástase? Aquela cinta modeladora com fechos de ferro, totalmente prejudicial, totalmente. Ela aperta aqui, ainda mais se é aquelas cintas que pegam só a barriga, o tronco, porque tem algumas cintas que pegam também a musculatura do assoalho pélvico, né? Então, se é aquela cinta de fecho de ferro que você coloca aqui, abraça o teu tronco, ela faz uma pressão aqui, essa pressão vai para onde? Vai para cima e vai para baixo. Então, pressiona, joga pressão para o assoalho pélvico, ele vai ficando cada vez mais sobrecarregado, tá? Então, é muito ruim. Agora, a mãe que teve bebê há pouquinho tempo, tá sentindo a barriga muito frouxa, Neise, posso usar uma calcinha dessas que pega até aqui em cima e é aquela calcinha que você veste mesmo, tá? Que aí vai pegar também aqui o assoalho pélvico. Posso usar aquela calcinha só para me dar um pouco de conforto? Pode, tá? Ela não vai ser a vilã da história, mas também não é bom que você use durma com a calcinha, acorde com a calcinha, aquelas que vêm até aqui em cima de leve compressão. Então deixa para usar se você quiser sair, se você for no shopping, se você for passear, entendeu? E aí você quer ter um pouco mais de conforto e a barriga não tá tão mole ali, você usa, mas em casa fica sem nada, tá? Só usando a calcinha normal, tá bom? Tá bom, Anitta? Ah, uma mamãe escreveu aqui, a Paula escreveu, eu quero isso quando eu mostrei a foto. Bora, Paula! A outra perguntou se podia fechar 9 anos, isso eu respondi. Eu acho que foi isso, gente. As mães que escreveram aqui. Deixa eu ver. Olha, a Janilma, desculpa, escreveu. Até um mês atrás eu não sabia que tinha exercícios para fechar a diástase. Poxa, Janilma, que coisa boa que esse conhecimento chegou até você, né? A internet é uma coisa maravilhosa. Se teve uma coisa assim, a pandemia foi uma coisa muito triste, né, gente? Tive familiares meus que morreram. Mas uma das coisas boas foi esse boom, né? Eu mesmo vim para o Instagram durante a pandemia e tô aqui podendo ajudar vocês. E eu não sei se foi através de mim, Janilma, ou de outro profissional, que você soube que existiam exercícios para fechar diástase, mas que coisa boa que esse conhecimento chegou até você através aqui da internet, não é verdade? Onde eu atendo, eu sou do Rio de Janeiro, tá? Pacientes pós-parto, eu só atendo online, tá bom? Eu não atendo de forma presencial pacientes pós-parto. Um caso ou outro, raríssimas vezes eu pego. Por exemplo, eu tinha uma mãe de gêmeos. E aí, mãe de gêmeos é punk, né, gente? Aí essa mãe de gêmeos, ela fez o tratamento comigo durante um tempo, presencial, mas depois ela mesma preferiu ir para online, pela dinâmica com os 2 filhos e tudo mais, tá? Mas o atendimento é online e super funciona, tá bom? Kelly. Ah, Marinês escreveu aqui, nunca engravidei e tenho diástase, quero muito tratar isso. Marinês, tem chegado algumas mães aqui no meu perfil desse jeito. Eu vou até fazer um post sobre isso, sabia? Porque é muito possível. O maior fator de risco para a diástase abdominal é a gestação.
justamente por causa da barrigona da mãe, né, que afasta a musculatura afasta para ceder espaço para o crescimento do útero e para o crescimento do bebê. Então é o maior fator de risco para diástase abdominal, a gestação. Mas não é só isso, homens podem ter diástase, mulheres que nunca tiveram filhos podem ter diástase e o tratamento é o mesmo, tá? Porque muitas dessas mulheres que têm diástase têm alteração postural, às vezes já estão ali perdendo algum xixi, com alguma incontinência urinária, flatos vaginais, barulho de gás que sai ali pela vagina durante o ato sexual. Então, independente se a mãe teve filhos ou se a mulher não teve, mãe teve filhos, né, gente? Foi redundante. Independente se a mulher teve filhos ou ela não teve filhos, o tratamento é de forma semelhante, tá bom? Porque as questões que envolvem a diástase são semelhantes nos dois casos, tá? Mas tem aparecido bastante gente aqui assim, que não é mãe, né? Eu acho que é isso, gente. Pronto. Respondi todo mundo. E espero ter ajudado vocês nessa live de hoje. Olha, Simone falando aqui, olha. Simone nunca engravidou e também tem diástase. Gente, que coisa. Tem aparecido bastante mulheres aqui assim. Simone, você tá aqui ainda? Quantos anos você tem? Me fala aqui a tua história. Tem alguma mulher aqui que tem diástase e já está na menopausa? Ou não? Que normalmente as mulheres que acessam o meu Instagram são de até 44 anos, mais ou menos, né? Eu fico na faixa de 25 a 44 anos. A maior parte das mulheres de 25 a 44 anos. 44 anos a menstruação, a não ser que esteja na menopausa precoce. Poliana perguntou quando abre novas turmas. Poliana, no fim de abril, tá? No fim de abril eu vou estar abrindo a turma 10 do programa de diástase sem cirurgia. Daqui a pouco vem novidades por aí. Então a gente vai ter uma semana de diástase sem cirurgia. Então é um evento aí maravilhoso só para mães. E depois desse evento, a gente vai abrir as inscrições para a turma 10 do programa, tá? No final de abril. Simone, 36 anos. É nova, Simone, você é nova. Então tá ótimo. Olha, então é isso. Se vocês quiserem fazer o tratamento, as mães que estão por aqui, que já estão conhecendo aqui o perfil, no fim de abril a gente vai ter inscrições, tá bom? Para a turma 10 do programa de diástase sem cirurgia. E lembrando que toda quinta-feira temos live aqui no Instagram. Se você gostou do conteúdo da nossa live de hoje, compartilha esse conteúdo para outras mulheres, nem vou dizer só mães, né? Para outras mulheres que têm diástase abdominal, ou outras mães que têm diástase abdominal, ok? Se você gostou do conteúdo, eu acredito que a live de hoje ela foi muito rica, tá? Queria eu ter essa quantidade de informação quando eu tive meus filhos lá há 12 anos atrás e há 9 anos atrás. Eu teria feito muita coisa diferente, mas na gestação que eu tive agora, eu fiz tudo diferente e tô vendo a recompensa aqui no meu corpo com 6 meses pós-parto. E você, mãe, também pode ver aí os resultados acontecendo, tá bom? E aí não dá pra falar, Ana, qual o melhor exercício no Pilates para diástase? Não dá pra falar isso, tá? Porque os exercícios são muito vastos e a questão maior não é o movimento em si, mas é aquilo que o seu corpo suporta. Então, assim, o melhor exercício no Pilates para diástase é aquele que seu corpo suporta. Se você fizer exercícios muito avançados e o seu corpo suportar, como assim, Neide, o meu corpo suportar? Consigo manter o xixi e o pum preso, consigo manter o abdômen contraído, respiração fluida, consigo manter uma boa postura, e ali no Pilates o bom é que tem um profissional te olhando o tempo todo, te corrigindo o tempo todo, assim, é maravilhoso o Pilates, essa correção postural que acontece. Então, se você consegue ter essa boa percepção e manter, né, a pressão intraabdominal, gerenciar bem a pressão intraabdominal com a ativação dessa musculatura, o exercício vai ser ótimo para você. E pode ser o exercício mais avançado, vai ser ótimo para você. Agora pode ser o exercício mais básico. Se você tiver alguma frouxidão na musculatura,
não vai funcionar, entende? A questão não é o exercício, a questão é o que o seu corpo suporta, tá? Então, durante o exercício, se você faz pilates, faz lá o recrutamento da musculatura, porque você vai testando, você vai vendo, vai se observando. Tá bom, Ana? Gente, é isso. Fiquem com Deus. Até semana que vem. Quinta-feira estamos aqui de volta no mesmo horário, no mesmo canal, às 19 horas. Compartilha essa live, viu? Tchau, tchau. Até a próxima quinta.